No vídeo anterior, a gente viu como a gente pode resolver uma equação diferencial considerando os primeiros termos da série de Taylor ou termos até da ordem H. O que nós vamos fazer agora é considerar termos com ordem de H mais alta em H e que a gente espera que sejam mais precisos, embora o número de cálculos também vá aumentar porque eu estou tomando mais termos na série. Uma proposta para considerar de maneira eficiente essa implementação da série de Taylor com ordem mais alta são os chamados métodos de Runge-Kutta. A motivação para usar os métodos de Runge-Kutta é a seguinte: os que a gente viu no vídeo passado, aqueles métodos de primeira ordem como os métodos de Euler, você calcula a derivada da função em um ponto, mas isso é a sua equação de primeira ordem que você tem que resolver. Para pegar termos de ordem mais alta, como a gente viu na expansão em série de Taylor, você precisa calcular derivadas daquela função, daquela equação que você tem que resolver, porque envolve ordem derivada segunda, derivada terceira e assim por diante. A ideia do método de Runge-Kutta é evitar o cálculo dessas derivadas. Então, de um método, de uma forma geral, é o mesmo que a gente fez no vídeo passado. Você calcula valores de y para pontos seguintes na tua série a partir dos valores anteriores. E da mesma forma eu vou dizer que isso vai ser um h vezes um φ, onde φ é essa função que eu quero encontrar de fazer maneira eficiente para não ter que calcular derivados. A proposta de Runge-Kutta é que φ seja um somatório de n, de AN, onde AN são as constantes, e Kn vão ser funções que eu vou explicitar aqui. Onde a ordem do método Runge-Kutta vai ser o número de termos que eu considero e vão ser também, vocês vão ver, vai ser a ordem da potência de H na minha expansão de série de Taylor. O primeiro valor K1 é a função que eu tenho que resolver no passo anterior, da minha equação diferencial. K2 vai ser a função num passo adiante, que não exatamente é o x1, mas H mais algum passo intermediário, em que eu uso um valor intermediário de y, e esse valor intermediário de y faz uso daquele valor que eu acabei de calcular, no ponto anterior. O K3 vai ser também mais um passinho mais à frente, mas utilizando agora aproximações cada vez melhores, porque usam termos que foram calculados anteriormente. Então você nota que o número de cálculos que eu tenho que fazer aqui é consideravelmente maior do que o número de contas que eu faço no método de Euler. A pergunta que a gente deve fazer é se isso vale a pena, ou seja, vai me dar uma precisão melhor com o mesmo número de passos se fosse utilizando Euler. Esses A1, a soma deles deve dar 1, porque eles são simplesmente pesos com que esse Kn entram aqui para calcular o valor da função φ. Como exemplo, eu vou mostrar que o método de Euler original é um método de Runge-Kutta de ordem 1. Então, por exemplo, se você considerar só um termo, né, fazer n igual a 1, você só vai ter A1 Kn1, a soma de A1 só tem um termo, A1 vai ser 1, e o K1 vai ser o f de xi. Então, olha só, esse é o método de Runge-Kutta, com A1 igual a 1, porque só tem um termo e a soma tem que dar 1, e o K1 sendo xi, yi, com essa expressão a gente obtém aquela expressão para o método de Euler, o y de i mais 1, y de i mais hf de xi. Para calcular o método de segunda ordem, é uma conta um pouco mais extensa que a gente precisa ter atenção, mas vale a pena fazer pelo menos uma vez na vida para a gente entender de onde isso sai. Então essa é a proposta de Runge-Kutta, A1 K1 mais A2 K2, onde o K1 é o valor original e o K2 é um ponto intermediário, né, de x entre x, i e o x mais h, e o y também calculado a partir daí, utilizando aquela expressão de K1 como uma boa aproximação. Se eu fizer a expansão em série de Taylor para o y de i mais 1 da minha equação, então relembrando a expressão que eu botei no vídeo anterior, é essa daqui, com mais termos de ordem h ao cubo, mas a gente vai considerar só h ao quadrado. Por outro lado, a derivada f' de xy, que é o que vai entrar aqui, né, como derivada segunda, é a derivada de xy em relação a x, mais a derivada de xy em relação a y, dy dx.
É a derivada da função de duas variáveis. Então, eu posso substituir essa expressão aqui na derivada segunda. A derivada primeira no ponto xi é a equação que eu tenho que resolver. Essa expressão entra aqui. E se eu lembrar que K2 é o f de xi mais P1H mais K1, eu também posso expandi-lo em série, da mesma forma, e posso tentar identificar esses termos em K2 com os termos da minha expansão em série. Então, fazendo aqui para ficar mais fácil a comparação, de novo, essa é a expressão do Runge-Kutta, essa é a expansão em série de Taylor do y de i, e essa é a expansão de K2. Então, você observa, colocando K2 aqui nessa expressão, que eu vou ter A1K1, que é o f de xy, A2 f de xy, então eu tenho A1 mais A2 f de xy, e o termo que multiplica a primeira derivada vai ser P1 vezes A2, é esse termo vezes K2, está aqui. Esse termo aparece aqui. Para o termo df dy, aqui eu tenho 1 meio de h ao quadrado, aqui vai ser H2, essa expressão Q1, f de x, H2 e os termos em ordem ao cubo que a gente despreza. Então, a gente chega às três equações para o método de Runge-Kutta. A1 mais A2 tem que ser 1, por aquela condição da soma dos pesos. A2P1 tem que ser meio, que foi o que saiu da expansão em série de Taylor, igualando esse termo a esse. E A2Q1 também, A2Q1 também é igual a meio. Aqui eu tenho quatro incógnitas, A1, A2, P1 e Q1, e três equações. Então é um sistema subdeterminado. Eu posso ter infinitas soluções para isso. Então, em princípio, existem infinitas maneiras de se implementar um método de Runge-Kutta, levando em conta até H2. Vou mostrar para vocês alguns métodos algumas soluções dessas propostas especiais. Então, eu tenho A1 mais A2 igual a 1, A2P1 igual a meio e A2Q1 igual a meio. Essa é a expressão de Runge-Kutta, de novo. Então, primeira solução que a gente pode fazer de escolha. Escolhe A1 igual a A2. Se A1 igual a A2, cada um deles vale meio. Se A2 vale meio, o P1 vai valer 1. E se A2 vale meio, o Q1 vale 1. Então, como eu reescrevo a nova expressão de Runge-Kutta, agora substituindo esses valores aqui? yi mais 1 vai ser yi mais metade do f de xy mais metade do f de xy mais h, y mais h. Esse cara aqui é o método de Euler modificado que a gente viu no vídeo anterior. Então, o método de Euler modificado, ele dá melhores resultados que o método de Euler, como a gente viu na implementação, porque ele é um termo de expansão da série de Taylor, na verdade, que chega a H2, que foi o que eu mostrei fazendo o método de Runge-Kutta. Uma outra solução pode aparecer com A1 igual a 0, A2 igual a 1. Você nota que se eu escolher A2 igual a 0, A1 igual a 1, esse é 0 e esse é 0, cai no método de Euler comum. Então eu tenho que fazer o A1, o A2 sempre diferente de 0. A1 igual a 0, com A2 igual a 1. De novo, P1 igual a meio, Q11 também igual a meio. Então eu tenho P1 igual a meio e Q1 igual a meio. Substituindo isso na expressão de Runge-Kutta, eu tenho que isso vai ser y de i mais 1 é o y de i, mais h, o f, A1, 0. Então o termo que tem K1 não existe, vai ser o termo em K2, mas K2 tem A2 f de x, então é o f de xi mais H2, yi mais H2, ou seja, é o método do ponto central. Então, o método do ponto central e o método de Euler modificado nada mais são do que expressões da família de soluções ou das propostas de Runge-Kutta, mais de segunda ordem. Então, você viu que é preciso algum esforço algébrico para tirar esses coeficientes. A gente pode fazer isso também. É a mesma coisa, a gente vai chegar em sistemas não lineares, iguais a esse, que envolve produto das variáveis, para a terceira ordem e para a quarta ordem. Em particular, o método de Runge-Kutta de terceira ordem e de ordem maior do que 5 não são muito utilizados. Eu vou tentar convencer de vocês por quê. Você observa que cada um desses envolve mais operações.
O método mais famoso é o método de Runge-Kutta de quarta ordem, que agora envolve, de novo, 4 contas. O valor inicial, x, y, i, o valor no ponto do meio, com o y estimado a partir do K1, no ponto do meio, com o y agora estimado a partir do K2, e o ponto no final do intervalo, mas com a inclinação estimada por esse K3. Os pesos A1 vão ser 1, 1, 2 e 2. Como a soma tem que dar 1, eu tenho que normalizar dividindo pela soma dos pesos. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Então, essa é a expressão do método de Runge-Kutta de quarta ordem. O que ele tem de especial é porque ele tem um compromisso entre um número nem tão grande de operações. Você observa que o número aqui não envolve cálculo de derivadas de ordem superior, apenas da primeira f, né, que é a minha equação, que é a derivada da função que eu quero obter. Então, só exige o cálculo de f, exige o cálculo de f em 4 pontos e me dá uma aproximação em h quarta. Claro que no método de Runge-Kutta de ordem mais alta dão melhores expressões, são mais precisos, têm potências maiores de h, mas exigem muito mais cálculos para serem feitos. Então, o que a gente observa é que o método de Runge-Kutta de quarta ordem é exatamente o compromisso entre nem tantas contas e uma precisão muito boa da ordem de h quarta. H2 ainda não é tão preciso quanto a gente precisa, ou quanto a gente gostaria, e tem menos. Esse daqui tem o dobro de contas, ao invés de 2 são 4, mas a precisão vai de h2 a h quarta, é o quadrado. Então, por isso que ele é interessante. No próximo vídeo, eu vou mostrar a implementação do método de Runge-Kutta de quarta ordem e vou comparar com os métodos anteriores e procurando fazer essa comparação mais justa. Então, aproveitem o intervalo até o próximo vídeo para poder tentar implementar o método de Runge-Kutta de novo para resolver uma equação diferencial que vocês saibam a resposta. Então, até o próximo vídeo.